O tarifaço anunciado por Donald Trump contra o Brasil tem gerado repercussões que eu acho que a gente pode chamar de inesperadas para a direita brasileira. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que tem atuado nos Estados Unidos por sanções contra o Brasil para forçar uma anistia ao pai e a aliados, subiu o tom nas críticas a apoiadores que ele julga que não têm se pronunciado sobre o tema da forma que ele esperava. Ontem, ele fez uma postagem no X criticando uma atitude do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, que é um dos apoiadores mais ferrenhos do bolsonarismo. Vamos ler aqui o que ele disse. Ela é uma pessoa abjeta que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Para esclarecer, essa postagem ela foi feita em uma resposta a uma crítica do blogueiro jornalista Alan dos Santos, que criticava uma outra influenciadora da direita que é vista pelos bolsonaristas como uma traidora, né, da família Bolsonaro e da causa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ela é aliada dos irmãos Weintraub, né, que são também vistos aí nesse espectro de traição ao bolsonarismo, e essa crítica foi a uma conversa, a um convite, enfim, que o deputado Nicolas Ferreira teve com essa influenciadora em um canal do X, né, em uma conversa ali entre influenciadores da direita, enfim, em que ele foi cordial e até entusiasmado. Ele disse que ele foi entusiasmado, inclusive o Alan dos Santos, a respeito dessa influenciadora, e aí o Eduardo Bolsonaro diz que ela, a influenciadora em si, é uma pessoa abjeta que defende a prisão dele e da família Bolsonaro e diz que é triste ver a que ponto o Nicolas chegou. E essa não foi a primeira crítica de Eduardo a Nicolas, que disse em uma entrevista à Revista Oeste que esperava que o deputado mineiro usasse mais a influência dele nas redes sociais para defender a anistia e as sanções de Trump nesse sentido. E essa também não foi a primeira crítica dele ao colega, né, essa situação de conflito entre os dois, ela já se estende um pouco, né, Lu, desde essa situação do tarifaço. Exatamente, Dani. A gente tem essas duas últimas manifestações de Eduardo Bolsonaro sobre Nicolas Ferreira que você citou, e acho que essa situação ela reflete muito até como o bolsonarismo mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, até essa parte mais ideológica que eu falo, está dividido nessa questão do tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil, especialmente desde a atuação de Eduardo Bolsonaro, que diz ser aí a pessoa que tem diálogo com o governo Trump, que acessa a Casa Branca, que acessa o Congresso americano, e a gente vê justamente essa divisão, esse racha nesse grupo mais ideológico ali no apoio a Jair Bolsonaro, porque a gente sempre teve, claro, uma oposição dividida entre os mais moderados e esses que atuam de forma mais enfática, e Nicolas Ferreira atua justamente nesse grupo. A gente precisa lembrar que ele foi eleito em 2022 com um recorde de votos, aí o deputado mais votado no Brasil, e que é sim um quadro muito significativo, muito caro para ali no entorno de Jair Bolsonaro, e também, claro, a essa atuação de Eduardo nos Estados Unidos, que sofre agora essa divisão. Eduardo, então, disparou essa crítica a Nicolas Ferreira, e essa frase que ele falou, que é triste ver a que ponto o Nicolas chegou, é uma frase muito forte, justamente que mostra o racha nessa relação, né? Enquanto isso, a gente tem visto o Nicolas Ferreira criticando, ele segue criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é quem relata ações que miram a família Bolsonaro, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto aliados, como Eduardo Bolsonaro, que agora é alvo de um inquérito na Suprema Corte, justamente por essa atuação nos Estados Unidos, segue criticando o governo Lula no que tange aí a essas negociações sobre o tarifaço, o governo que tem investido mais em uma solução diplomática, sem subir muito o tom. Claro que o presidente Lula tem usado tons mais duros contra Donald Trump em discursos que tem feito, mas a saída que tem se buscado é justamente essa, pelas vias diplomáticas. Mas Nicolas Ferreira segue justamente nesse tom mais crítico a Moraes, a Lula, e alimentando, claro, a energia dele tem sido depositada, mas alimentando a militância, convocando a militância para os atos que vão acontecer no domingo
domingo, dia 3 de agosto, em várias cidades do país, justamente para que apoiadores de Jair Bolsonaro saiam às ruas e mantenham essa base, mantenham esse espaço aberto aí, as luzes sobre essas demandas dos bolsonaristas, essas manifestações que vão acontecer em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É o que a gente vai acompanhar, é o que a gente tem visto Nicolas Ferreira atuando mais, principalmente nas redes sociais dele, Dani. Eu tô aqui rodando pelas redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, e tem um post que me chamou a atenção, que até tem um pouco desse elemento de, enfim, ele cita uma reportagem do portal Metrópolis, em que eles fazem um compilado com vídeos de 10 vezes em que o presidente Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes da taxação. E aí, o deputado faz uma repostagem, né, um retweet dessa postagem do portal, e diz: mas a culpa é do bolso, e aí ele coloca um tracinho, ops. Então aí o que ele quer dizer com isso, né? Ele está tirando a responsabilidade, digamos assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro da questão do tarifaço. Por outro lado, o Eduardo Bolsonaro coloca em várias falas, né, Lu, em várias declarações que ele dá, que a carta do Trump começa com o quê? Jair Bolsonaro, ele sempre faz questão de enfatizar a relação e o motivo, né, essa motivação do Trump, que tem aí a ver com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é uma das postagens que traz ali uma certa, uma indagação mesmo, né? Não é então a questão do Bolsonaro, então pro deputado Nicolas Ferreira não é, mas pro deputado Eduardo Bolsonaro e aí como que fica essa direita, né, que tem esse alinhamento ao bolsonarismo agora nesse ponto. Então, assim, aí existe porque, claro, a gente sabe que existe uma associação, a gente viu pesquisas que trouxeram isso, uma associação que a população faz do tarifaço à família Bolsonaro, e isso, claro, prejudica, né, a imagem desses políticos para o eleitor, e isso, claro, também é uma questão para esses outros políticos que não são da família e que aí tentam ter esse descolamento, né? Então, ter um descolamento no sentido de não é culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula, e levar essa pecha para o governo, que é desde sempre, né? Foi desde sempre essa intenção também desse avanço, enfim, dessas negociações de tarifas. Então, fica aí uma certa contradição. Eu não acho que chega a ser uma contradição, mas na falta de uma palavra melhor para usar, né? Fica aí uma certa divergência, então, entre o que se coloca pelos dois. E eu acho que é exatamente aí que o Eduardo toca, em que precisa haver a defesa da anistia. Não é uma crítica exatamente que tem que ser direcionada apenas à atuação do governo, não é uma crítica que tem que ser direcionada apenas ao Lula, mas ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes e ao processo, né, em que o pai dele, Jair Bolsonaro, é réu, né, acusado de tentativa de golpe de Estado. Exatamente isso que você falou, Dani. Nas cartas, especialmente na carta que Donald Trump anunciou o tarifaço, a tarifa de 50% ao presidente Lula, mas também em outras manifestações que o presidente norte-americano fez, ele defendeu abertamente Jair Bolsonaro. Claro que ele não colocou o processo em que Jair Bolsonaro é réu aqui no Brasil como única citação naquela carta. Ele também colocou justificativas comerciais contestadas pelo governo brasileiro, mas Donald Trump colocou nessa carta. Mas o ponto é justamente esse: o custo do nome de Jair Bolsonaro é relacionado a essa tarifa. Eduardo Bolsonaro tenta vender, inclusive, essa tarifa como tarifa Moraes, termo que não pegou muito ali pelo grupo, até que ele fala, pelo grupo que ele é alinhado, mas ele tenta vender justamente essa taxa dessa forma, e falando que é inegável que Donald Trump tem atuado pelo processo que Jair Bolsonaro
Bolsonaro enfrenta aqui no Supremo Tribunal Federal, alegando que é perseguição, que é um processo injusto, mas o ponto é justamente esse. A que custo essa relação de Bolsonaro com a tarifa, da família Bolsonaro até com a tarifa dos Estados Unidos, vai custar até eleitoralmente. A gente coloca, inclusive, Eduardo Bolsonaro nesse questionamento. Ele está licenciado da Câmara dos Deputados, a gente não tem um indicativo do que vai acontecer com o mandato dele, inclusive algumas ações que juristas entendem que podem, inclusive, deixá-lo inelegível no ano que vem. Claro, tudo depende de como as coisas vão caminhar, de quais decisões vão ser tomadas, inclusive da própria atitude que ele vai ter com o mandato, mas tudo isso reflete e pode ter, sim, impacto eleitoralmente no ano que vem. Quando a família Bolsonaro vai tentar voltar às urnas, precisa, inclusive, porque muitos vão perder o mandato no ano que vem, precisa fazer essa renovação, mas qual vai ser o custo disso tudo nas urnas, né? A gente tem aqui só trazer o comentário do Luiz Fernando Gomes, que está perguntando: bolsonarismo não está dividido, tirou isso da onde? A gente está falando justamente sobre isso aqui, Luiz, obrigada pelo seu comentário. A gente está trazendo aqui alguns elementos que estão mostrando essa dificuldade, né, que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão enfrentando nesse momento, de alinhar os discursos em relação aos interesses da economia, aos interesses da própria família Bolsonaro, enfim, em relação ao tarifaço. Então vai acompanhando aqui o nosso programa e, claro, participe mais vezes para a gente ir conversando por aqui. Bom, e aí, Lu, acho que a gente pode trazer, porque essa é mais um elemento aqui, né, para a gente responder ao nosso espectador, que é a questão da rixa e dos conflitos ali do Eduardo com o Tarcísio de Freitas, por exemplo, o governador de São Paulo, que eu acho que é a declaração que é mais, assim, né, que apareceu muito mais, e com outros governadores também que tentam ali, de certa forma, trazer soluções para essa questão do tarifaço, né? Exatamente, a gente começou com uma rixa de Eduardo Bolsonaro justamente com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que falou no início, quando esse tarifaço foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, que procuraria uma abertura ali para negociar, justamente para minimizar o impacto dessa taxa para os produtores de São Paulo. Claro que foi colocado na época que isso não é uma negociação de Estado, de Estado, no caso São Paulo com os Estados Unidos, é uma negociação em termos de Brasil, porque afeta não só São Paulo, né? Afeta os produtores de várias partes do país. Então, a primeira rixa foi essa, né? Eduardo Bolsonaro na época não concordou com esse tom, com esse discurso de negociação, porque ele vem difundindo exatamente isso, que a única alternativa para que Donald Trump volte atrás nessa sanção ao Brasil é justamente a anistia, o perdão aos réus e a quem já foi condenado também pelos crimes nos atos de 8 de janeiro de 2023, que a gente lembra que foi a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes aqui em Brasília, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Então, Eduardo tem criticado justamente quem cita esse canal institucional de diálogo, de saída diplomática para essa situação, para essa sanção que os Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos impôs sobre o Brasil. Eu tenho até aqui, Dani, Eduardo Bolsonaro ontem fez uma fala no X, justamente na rede de Elon Musk, falando para desconfiar de quem se mostra preocupado com a tarifa Moraes, que é justamente esse termo que a gente falou há pouco, que ele vem tentando difundir, e não fala de presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta de Trump, que, como ele disse, e a gente também já falou aqui, é expressa na solução do problema, exatamente falando aí sobre essa questão da anistia. Segundo Eduardo, estão enganando, jogando para a plateia e prolongando o sofrimento de quem dizem defender. E essa fala, apesar dele não ter citado nomes, é justamente uma fala que nos remete aí a esse discurso de Tarcísio de Freitas e também a outros nomes, outros governadores que são alinhados a Jair Bolsonaro, já estiveram em algum momento, até o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ontem a gente teve o governador do Distrito Federal, Ibanez
Reis Rocha indo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem tem liderado pelo governo federal essas negociações sobre a tarifa dos Estados Unidos, e propondo aí justamente um fórum de governadores, uma reunião com todos os governadores para discutir o impacto e tentar encontrar formas de minimizar essa tarifa sobre os estados. E a gente lembra, Dani, que eu acho que é muito importante que a gente citou aqui o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o do Paraná, Ratinho Júnior, que são dois nomes justamente que são citados aí como possíveis candidatos à presidência da República no ano que vem, com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Não pode concorrer às urnas, e a direita tenta justamente encontrar o nome que vai substituir Jair Bolsonaro. E essas rixas estão sendo alimentadas por Eduardo Bolsonaro, justamente, pelo menos sinalizadas, né, porque ele não disse nesse post o nome dos dois, apesar de já ter criticado o Tarcísio abertamente e Jair Bolsonaro ter entrado no meio para pacificar ali. São exatamente nomes que são ventilados aí para uma possível substituição de Jair Bolsonaro nas urnas como nome da direita em 2026.